Quero chamar aqui o pastor André, que vai trazer a palavra para a gente hoje. André é um amigão, pastor na Igreja Assembleia de Deus, amigo, um sócio aqui, a gente trabalha junto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Que o amor de Deus esteja sobre os nossos corações. É um prazer estar aqui sempre com vocês e poder ver esse louvor abençoado e ver a sinceridade do coração de vocês falando com Deus. E isso é muito bonito. Queridos, vocês vão ter que me suportar por alguns minutos, então a gente vai combinar assim. Vocês são livres para sorrir e são livres também, porque eu sou de igreja pentecostal, você sabe que lá o pessoal funciona no grito. Então vocês são livres para dizer assim, amém, amém? Isso? Pode ser também, não tem problema. E eu vou ler um texto com vocês, em Romanos, no capítulo 8. Mas antes de ler, eu preciso falar duas coisas para vocês. A primeira delas é a seguinte. A primeira delas é uma pergunta. O que dirige a sua vida? Você consegue olhar para quem está do teu lado e perguntar, olhando no olho dela, dizendo assim, o que dirige a sua vida? Porque nós estamos o tempo todo sendo dirigidos por alguma coisa. Nós somos dirigidos o tempo todo por algo, seja pela influência de alguém ou seja por algum sentimento dominante que dirige a nossa vida. E quando você entrou por essa porta hoje, com certeza você entrou aqui dirigido por alguma coisa. Muitos são dirigidos pela culpa. Não conseguem lidar com as coisas que aconteceram no seu passado. E vivem o seu presente com algo que tem uma sombra sobre a sua vida. E essa culpa o corrói, e ele não consegue viver a sua vida no presente hoje. E nós que lidamos com pessoas, a gente trabalhou com uma mulher, já aos seus 33 anos de idade, ainda fértil, que não queria ter filhos, porque quando ela não tinha contato nenhum com a igreja ou com Cristo, lá na juventude dela, ela teve um aborto. E ela tentou fazer isso escondido da sua família, mas não deu certo, todo mundo ficou sabendo, e ela carregou durante mais de 15 anos aquela culpa, e a culpa afetava e dirigia o seu presente. Muitos podem ser dirigidos pela culpa. O que dirige a sua vida pode ser um ressentimento, algo que você guarda no seu coração e que talvez aquele que te ofendeu nem sabe, mas isso tem dirigido a sua vida nesses últimos tempos. A raiva pode dirigir a sua vida. O fato é que muitas coisas podem dirigir a nossa vida, e o tempo todo nós estamos sendo dirigidos por alguém. E todos os dias nós ligamos a TV, e nós somos influenciados por uma série de informações, e de coisas que acontecem. Mas eu quero abrir esse culto aqui, dizendo para vocês, essa mensagem, dizendo que coração de filho de Deus, não foi feito para ser dirigido por mágoas, ressentimentos, nem tampouco por ideologias de esquerda, direita, ou por nenhum tipo de informação. Nós somos feitos para ser dirigidos pela pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. E nessa noite Deus está dando a você a oportunidade de senti-lo, tocá-lo e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Então vamos para Romanos. Romanos capítulo 8, versículo de número 18.
Diz assim a palavra de Deus. Você vai ficar em pé para nós lermos a palavra? Diz assim, o título é Glória Futura, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande esperança que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza, o universo criado, aguarda com grande esperança que os filhos de Deus assumam o seu propósito real, pois ele, o universo, foi submetido à inutilidade, não pela sua escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. O homem sujeitou a natureza e o universo à inutilidade. E a natureza, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada dessa escravidão, da decadência em que ela se encontra, recebendo a gloriosa liberdade que os filhos de Deus terão. Sabemos que toda a criação geme até agora, como em dores de parto, como contrações. E não só isso, mas nós, mesmo que temos já os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, ou a ressurreição do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Tudo aquilo que você pode tocar, que você espera, que você pode tocar, que você pode alcançar com o seu trabalho, seja sucesso, seja algum bem material, tudo aquilo que você pode ver, para a Bíblia não é esperança. Quem espera pelo que está vendo? Ninguém espera pelo que pode ver. Mas se esperarmos o que ainda não, me ajude a esclarecer, ó Deus, aos nossos jovens, aquilo que alguns deles já percebem, mas talvez não tenham encontrado na sua palavra. Nos ajuda, nos revela, Pai. Abre o nosso entendimento, Pai, porque quando a sua palavra adentra o nosso coração, Pai, ela nos transforma de dentro para fora, ela nos modifica, encontra, Deus, nos nossos corações guarida, Pai, e nos ajuda a crescermos aqui na tua palavra nessa noite, Pai, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. A Bíblia, nós vamos falar então sobre a verdadeira esperança. Essa verdadeira esperança, ela tem um nome, ela é uma pessoa. E eu não sei se vocês notaram, mas a Bíblia fala que o universo está gemendo com dores de parto, na expectativa de algo. Então a palavra esperança, para nós aqui nessa noite, ela vai significar aquilo que ela sempre significou: expectativa. Porque expectativa é aquilo que é gerado para você alcançar, e a esperança, do verbo esperançar, de ir atrás, de se fazer algo, de esperar por algo em ação, e não esperança daquela de esperar inerte, parado, porque essa esperança de esperar parado não é de fato esperança. A esperança é uma expectativa em ação.
É para isso que você foi chamado. Então eu abro o culto dizendo assim, abro o culto não, né, gente? O culto já começou já. Dizendo que a Bíblia, ela apresenta 4 pilares da nossa fé. E o primeiro pilar, para que a gente possa entender Romanos, é que a Bíblia, ela não começa em Gênesis 3, com a queda do homem. A Bíblia começa em Gênesis no capítulo 1. Deus cria as coisas em Gênesis. Deus é criador. Amém? Vocês estão comigo? Deus é criador. E esse Deus que cria, Ele não cria você para nada. Ele tem um propósito, Ele tem uma ideia. Quando nós lemos no princípio criou Deus os céus e a terra, esse Deus, Ele tem uma ideia, Ele tem um projeto em mente. Amém? Está muito fraco. Da outra vez estava mais forte, né? Amém? Ó, viu? Isso aí, ó. Aprendam. Deus cria. E esse Deus, que é criador, Ele tem uma expectativa em relação àquelas pessoas que são criadas. Como um pai que pega um filho no colo, ele sopra sobre o ser humano, faz com que aquele homem desperte, coloca aquele homem num jardim, bonito, belo, com plantas, árvores, para que ele possa viver a sua vida, e Deus dá a primeira ordem para o homem, o primeiro mandamento de todos. E o primeiro mandamento não era ler a Bíblia, não era frequentar o culto. O primeiro mandamento de Deus era: dominai sobre todas as coisas criadas, governe sobre as coisas criadas. Você foi criado para ser meu filho, para ser a minha imagem e a minha semelhança. Portanto, governe, administre sobre esse jardim a qual eu estou colocando você. Está vendo esse jardim que nós estamos colocando numa parte desse planeta? Você vai pegar esse jardim e transformar todo o planeta num belo jardim, organizado, onde todas as coisas funcionam. Está vendo essa mulher que é sua companheira? Você e ela são um. Assim como eu e o Pai e o Espírito somos um. Porque Deus, ele é essa comunidade criativa, essa comunidade em comunhão. Deus é 3 em 1. Mas nós não quisemos cuidar do jardim. Então, aconteceu o segundo pilar da nossa fé. O segundo entendimento da nossa interpretação de mundo, que é a queda. E a queda aconteceu justamente porque Deus respeita tanto você, que Ele jamais vai determinar algo sobre a sua vida. Mas Deus é muito capaz de te dar umas dicas de como você deve viver a sua vida. E a primeira dica que Ele deu para Adão foi essa: ei Adão, não coma. Será que eu não vou derrubar isso aqui? Hein, Adão? Está vendo essa árvore, Adão? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer e começar a viver a sua vida a partir do que é isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal, você vai viver um inferno. Continue conversando comigo, mas Adão, eu preciso te dar essa chance ou essa oportunidade de pensar.
Porque eu não crio robô. Eu quero alguém para caminhar comigo, para ter comunhão comigo, para me conhecer, para ter amizade comigo. Portanto, para que você tenha essa liberdade, que nós chamamos de livre-arbítrio, pensar por si mesmo, decidir, deliberar por si mesmo, está aqui, ó Adão, eu preciso te dar isso. Para respeitar a tua liberdade, aquilo que você é, eu estou te dando. Mas estou dizendo para você, não coma desse fruto. Porque Deus é assim. Quando Deus diz assim, ó, não faça tal coisa, Deus está dizendo para você, que se você fizer, não vai mudar o amor dele por você. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. O problema é você que vai sair machucado se você fizer. Então quando Deus diz alguma coisa para você, não mexa com o sexo errado, é porque Ele sabe que se você mexer errado, você vai se machucar. Não mexa com o dinheiro errado, tenha cuidado quando você mexer com isso, porque isso pode explodir. Isso aí que você está mexendo é uma bomba relógio, pode explodir com toda a tua vida, viu? Mas Deus nunca vai chegar lá para você e obrigar você a fazer. Mas assim como por uma árvore começou as coisas, Apocalipse fala de uma segunda árvore. Essa segunda árvore é chamada de árvore da vida. Somente os filhos de Deus vão comer dela. Criação, consumação, final de todas as coisas. O que Deus queria aqui, no início, é aquilo que Ele vai fazer no final. Por isso que a Bíblia diz que é Deus quem determina as coisas. Deus determina as coisas na sua soberania, não de maneira ditatorial, de determinismo, eu determino e vai ser assim, não. Ele determinou um projeto, e esse projeto vai acontecer. Mas Ele também deu a oportunidade para aqueles que não querem fazer parte do seu projeto, de viverem essa vida aqui. E Ele nos convida a viver uma outra vida, onde finalmente o reino de Deus na sua plenitude vai chegar. Porque o que Deus queria o tempo todo era o reino dele na terra. Deus nunca quis uma religião. A Bíblia não é um livro de uma religião. A Bíblia é um livro que fala de governo. Governo de Deus, o reino de Deus na terra. Deus queria que aquilo que acontece no céu estivesse na terra. Por isso Deus nunca chamou você de cristão. Quem chamou nós de cristão foram os pagãos em Antioquia. Mas Deus em nenhum momento chama você de cristão. Deus chama você de cidadão do reino dos céus. Deus chama você de geração eleita. Deus chama você de filho, não de súdito, de filho. Filhos de Deus, filhos que olham para aquele projeto inicial de Deus e olham para o projeto final, os novos céus e nova terra, e conseguem ter essa dimensão. Pecado, criação, queda, consumação, e nós estamos aqui no meio. A nossa vida é esse pequenino espaço na eternidade entre duas árvores. Para viver aqui, nós só tínhamos um modelo até agora, só o modelo de Adão.
E nós éramos Adãozinhos vivendo por aí. Saímos do paraíso perdido. E você consegue imaginar os primeiros homens ali, Caim, Abel. Caim mata o seu irmão e sai perambulando pela terra, sem nada ainda, com a sua família, correndo sem Deus, sem destino. E você consegue imaginar ele ensinando os seus filhos, dizendo para eles que Deus é alguém que está longe, separado, que tirou a gente do paraíso. E eles começam a crescer, criar deuses para si, e aí surge a necessidade de se inventar a religião. A religião é essa tentativa de buscar a Deus pelos nossos próprios esforços. Mas se você reparou muito bem, no cristianismo não é assim. No cristianismo nós não temos, diferente das outras religiões, homens que estão o tempo todo buscando fazer favores para a divindade em troca de benefícios. O que nós temos na religião cristã é um Deus que nos ama tanto, que não esperou nós irmos atrás dele. Ele mesmo saiu do trono e veio até aqui atrás de nós. Você pode dizer amém por isso? Portanto, precisamos ler o texto de novo. E agora, você vai entender, quando o texto diz assim: a natureza criada aguarda com grande esperança, ou grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Porque essa natureza se tornou inútil. Olha, gente, eu não sei o que aquele texto quer dizer exatamente sobre as considerações do universo. Eu não sei se o texto quer dizer assim, tudo isso aí que vocês veem se tornou inútil, mas Deus tinha um propósito para tudo isso. Eu não sei se Deus queria que alguém morasse em Plutão, entendeu? Não entendo, eu não sei. Mas aí a Bíblia está dizendo mais ou menos isso. Tudo isso aí se tornou inútil. E esse mundo, ele geme, porque ele espera a revelação dos filhos de Deus. Mas aí a Bíblia fala também que nós gememos. Você já percebeu que nós temos um desespero silencioso dentro de nós? Quem vive um pouquinho já percebeu que existe alguma coisa errada nesse universo que nós vivemos, que alguma coisa não está em harmonia, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui, e nós estamos aqui no meio, tentando entender. E por que não conseguimos entender? E por que estamos separados de Deus, vivendo longe de Deus? Deus foi lá na Mesopotâmia e escolheu um homem há quase 3.000 anos atrás e disse assim: Abraão, eu vou começar uma grande obra e vou precisar da sua ajuda. E aí vem Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e esses homens vão percorrendo a Bíblia, vivendo no mundo desesperador, porque a desesperança é exatamente isso, esse desacordo que existe no mundo, e nós não sabemos direito para onde ir e o que fazer. Então nós tomamos a decisão de aceitar Jesus uma época na nossa vida, e aí nós dizemos assim: agora está tudo resolvido, aceitei Jesus aqui, está tudo certo, está resolvido minha parte com Deus. Negativo. A angústia de viver vai voltar aí e bater na sua porta.
E quando ela voltar, você tem que ter a consciência do que é ser um filho de Deus. E ser um filho de Deus vai além de frequentar a igreja em que você está aqui nessa noite. Porque quando você está lá na rua, você pode ser um Adãozinho. Que declarou independência de Deus e vive a vida do jeito que você quer. Ou você pode ser um filho de Deus, como Jesus. Agora, o que é ser um filho de Deus? É só você olhar para Jesus. Se nós tínhamos a criação, um projeto, depois nós tivemos a queda, nós também temos uma terceira parte dessa história da redenção, que é a pessoa de Jesus, a redenção. Ele permeia toda a história, e Jesus é a nossa esperança. Toda essa Bíblia aqui, até chegar nesse versículo que nós estamos lendo, toda ela fala de Jesus. A Bíblia não está mostrando a história de Adão por causa de Adão. A Bíblia está mostrando a história de Adão para dizer para nós em Coríntios que existe um segundo Adão, que passou no teste do jardim, e que foi capaz de vencer o pecado, para fazer a vontade de Deus, e por causa disso, a morte não pôde detê-lo, porque o salário do pecado é a morte, e porque não teve pecado, a morte não pôde detê-lo, e porque não pôde detê-lo, ressuscitou, e porque ressuscitou, levou todos nós de volta, a esperança de podermos um dia morar de volta no reino que está preparado para todos aqueles que creem e aceitam o Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala de Abraão, não está falando de Abraão, está falando dele, que também deixou o seu trono, a sua cidade, e foi para um lugar desconhecido. Quando a Bíblia fala de Jacó, de Isaac, fala de um filho que foi morto, de um cordeiro que foi morto. E assim é com todos os outros personagens. A Bíblia não está falando de Moisés, a Bíblia está falando de um outro libertador que viria atrás dos seus filhos rebeldes, separados, distantes de Deus, e que viria buscar eles para os libertar da escravidão do Egito, desse mundo, e dar a eles uma nova esperança, uma nova terra prometida, um novo céu, uma nova terra, um novo universo, redimido, separado, diferente do mundo em que vivemos. É disso que Deus está te chamando. Deus não está te chamando para ser mais um cantor, mais um pregador, mais um no mundo, mas Deus está te chamando para ser um filho de Deus, um cidadão do reino de Deus. Amém? E se o primeiro Adão não foi capaz de vencer a serpente no jardim, o segundo Adão foi capaz de vencer a serpente no deserto. O segundo Adão foi capaz de, no jardim do Getsemane, suportar a pressão e se sacrificar por nós, e ser o verdadeiro Filho de Deus, o primeiro Filho de Deus. Jesus é o primeiro Filho de Deus, Ele é o primogênito, mas não será o único, porque nós estamos indo dentro desse bojo. Não merecíamos,
mas fomos incluídos. Por isso que a Bíblia fala de adoção naquele versículo. Termino dizendo o seguinte: o que é ser então um filho de Deus? Ser um filho de Deus é alguém que, assim como Jesus, foi gerado pelo Espírito Santo. E por ser gerado pelo Espírito Santo, tem os frutos do Espírito. E faz coisas que só alguém que é gerado pelo Espírito Santo pode fazer. O que é ser um filho de Deus? Ser um filho de Deus é ser como Jesus, a imagem do Cristo, que chega em lugares onde há morte e leva a vida. Que chega em lugares onde há tristeza e transforma em festa. Ser um filho de Deus, portanto, é cumprir o primeiro mandamento, o primeiro propósito de dominar sobre as coisas, governar, administrar, ter mordomia sobre as coisas que Deus te dá. Porque é para isso que você foi chamado, separado, escolhido por Deus. Por isso Deus te predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. E por isso, porque temos uma expectativa do reino de Deus na sua plenitude, gememos. Você achou que nós gemíamos de tristeza? Você achou que a natureza gemia de tristeza? Você achou que o Espírito Santo gemia de tristeza no texto? Pois bem, eu tenho uma notícia para você: não é de tristeza. É como dores de parto. É forte, é difícil. Uma mãe vai ter um filho, ela tem que fazer força. A dor do corpo é sentida, mas o sentimento é de expectativa e de esperança pelo filho que nasce. O universo sente a dor da sua inutilidade nesse presente momento, entre as duas árvores, mas a expectativa do reino de Deus está vivo. É disso que Paulo está falando. Enquanto vivemos as dores desse mundo, nós não vivemos com o nosso coração nesse mundo. Antes, a nossa fé está lá no Senhor, está com os olhos lá no céu, está com os olhos naquilo que Deus fará no futuro, e o nosso futuro é cheio de paz, de esperança, no novo céu, no nova terra. E esse tempo já está disponível para nós, porque em meio a todo esse caos, um dia a estrela de Belém brilhou, um choro se ouviu em Jerusalém e por toda Israel. Uma criança nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros. Não era uma religião, não era a Assembleia de Deus, a Batista ou a família cristã. O governo, o reino de Deus estava sobre os seus ombros. O reino de Deus está disponível. E quando Jesus abre o seu ministério, ele diz assim: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está disponível. Vocês estão entendendo? Amém? Ser um filho de Deus é caminhar por essa terra sabendo que você é um representante desse reino celestial. Você é um cidadão do reino dos céus. Quando você ora não só para pedir coisas, Deus me dá isso ou me dá aquilo. Você ora para tentar discernir qual é a agenda de Deus agora para esse momento. Onde é que Deus quer que você vá ser um agente desse reino dele? Onde é que Deus quer que você domine sobre algo, que seja criativo, leve a organização, tire as coisas do caos? Onde é que Deus quer que você sirva? Com os teus dons, com os teus talentos? Como é que Deus quer que você sirva? O reino de Deus está aqui,
disponível para nós. Portanto, é o teu reino que buscamos e a tua vontade que seja feita. Tem mais? Pode passar? Será que elas estão lá? Portanto, eu vou convidar o grupo de louvor para nós louvarmos de novo essa música, essa canção. De novo essa canção. E você vai se colocar em pé. E eu termino dizendo que eu não esqueci da pergunta inicial. E eu vou responder a pergunta inicial. O que é que dirige a nossa vida? O que dirige a tua vida não pode ser a culpa, o ressentimento. O que dirige a sua vida não pode ser o medo. O que dirige a sua vida não pode ser a aprovação dos outros. Aquilo que as pessoas querem que você faça no colégio, na escola, para você ser aprovado, para você poder participar de um grupo. O que dirige a sua vida precisa ser a esperança de um dia você estar definitivamente com Ele no novo céu e na nova terra. E por isso nós dizemos: passa lá o teu reino, buscamos, a tua vontade seja feita. Próximo. Na terra, aqui na terra, como já é feito lá no céu, Senhor. E nós vamos cantar agora, então. O reino de Deus é todo lugar onde Deus governa. Portanto, a tua oração desse momento é: governe sobre minha família, governe sobre mim, governe sobre os lugares que eu frequento. Porque se o reino de Deus governar lá, não vai ser caótico. Se o reino de Deus governar, o trono do seu coração não será cheio de si mesmo. O trono do seu coração não será a culpa, o medo, a tristeza, as lágrimas de angústia, mas será a pessoa e a presença do Espírito Santo. Vamos louvar a Deus. Adore a Deus nesse momento. Deixe o Espírito Santo tocar a sua alma. Deixa o céu descer na terra.
sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Nunca mais você vai deixar que qualquer pessoa ou o próprio diabo diga que você é menos do que um filho de Deus. Ser um filho de Deus não é ser qualquer pessoa que anda por aí. Ser um filho de Deus é alguém que foi escolhido por Deus para viver no novo céu e na nova terra. Ser um filho de Deus é ser alguém que tem acesso a Deus diretamente pelo sangue de Jesus. Alguém que foi comprado pelo sangue precioso do Senhor. Portanto, agora olhe para mim. Eu vou dizer por que é que o inimigo da tua alma faz com que muitas vezes ele queira apequenar você, deixar você pequenino. É porque quando você pisa lá fora, você pode ser um agente de transformação na vida das pessoas. A esperança está estampada nos seus olhos, porque a Bíblia diz assim, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, que é você. E às vezes nós pensamos que quando a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer, nós estamos aqui dentro da igreja e parece que o mundo, o inimigo, as coisas maus querem entrar aqui dentro da igreja e nós estamos preocupados, fechando a janela, estamos preocupados, segurando as portas, tentando fechar as coisas para que o mal não entre na nossa vida. Mas é o contrário, não são as portas da nossa vida ou da nossa igreja, são as portas do inferno que estão lá, e é a igreja que está invadindo, é a igreja que está derrubando. É você, o agente de transformação para derrubar as portas do inferno, que seguram as nossas famílias, que seguram as nossas empresas, que seguram às vezes, impedem a nossa igreja de avançar no mundo. É você, esse agente de transformação. É você, esse agente da esperança. A esperança está batendo no seu coração, e ela tem um nome, chama-se Jesus. A nossa esperança nasceu para nunca mais morrer, a não ser 3 dias que ele ficou lá, mas foi só 3 dias. Portanto, você vai agora fechar os teus olhos e eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu te apresento essa vida que está aqui dentro nessa noite, Pai. Eu não sei como que ela entrou aqui dentro nessa noite, não sei o que dirigia a vida dela até esse momento, Pai. Não sei se o que dirigia era a religiosidade, não sei se o que dirigia a vida dela era a opinião dos outros, não sei se o que dirigia a vida dela era a culpa, o medo. Mas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra encha esse coração, que essa vida, Pai, se ela ainda não te conhece, e se essa pessoa que está aqui ainda não tem um compromisso contigo, eu peço que o Senhor perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, e faça dela, Senhor, um filho de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa vida nunca mais seja a mesma, que essa oração persiga ela por onde ela for, e onde ela colocar, Senhor, os seus pés, que ela seja um agente da esperança, um agente de transformação, que o Teu Espírito fale com ela, que a Tua palavra seja viva no coração dela, em nome de Jesus. E se você recebe isso nessa noite, essa palavra, você vai levantar as mãos para os céus e vai dizer: eu recebo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.
peço que vocês se juntem de 3 em 3, por favor. Escolhe aí. Faz trios. O pessoal vai continuar tocando baixinho, trios. Pode ser misto ou não. 3. Ali tem 4 pessoas. Sai daí, Ramon. São trios. Ninguém vai ficar sozinho, ninguém fica com mais, ninguém fica com menos. Agora vocês vão conversar aí rapidamente. O que essa palavra falou com você? Cada um vai dizer uma frase entre vocês aí. O que essa palavra tocou no seu coração? E por último, vocês vão orar uns pelos outros. O que vocês entenderam? O que Deus falou com você sobre essa mensagem? Terminar cantando mais uma vez a música. Deus, obrigado, Deus, pela tua esperança. Obrigado por aquilo que o Senhor proporciona a cada um de nós como os teus filhos. Vamos terminar esse culto louvando e adorando a Deus.
que tenho em troca do amor falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero Não há nome mais santo, não há nome mais doce, não há nome mais lindo, não há nome mais santo. Jesus, cante esse nome, diga esse nome, Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pode colocar um aviso ali de sexta-feira. Sexta-feira a gente tem a nossa célula aqui de rapazes e moças. 8 horas aqui na igreja, então você está convidado, é um tempo bem bacana. Os guris se reúnem aqui, as meninas lá em cima, a gente faz um negócio bem legal, vale a pena. E agora a gente vai subir para o nosso momento do lanche, a gente pede a sua contribuição. Renato, levanta a mão aí. Ó, contribua com R$5, visitantes não precisam, ok? Mas você que é do grupo, nos ajude. Então vamos subir, pessoal. Tem um tempo lá em cima. Com o meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa. Que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu
estás em mim. Como foi no teu jardim,